Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para que a gente possa falar sobre um assunto muito interessante, que é colônias espirituais. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele conta que depois que a gente desencarna, ou seja, depois que a gente sai aqui da Terra, né, após a morte do corpo físico, a gente passa por um período chamado de erraticidade. Esse período de erraticidade, a gente tem a possibilidade de ir para colônias espirituais para que a gente possa cumprir novos cronogramas de reencarnação futura, ou para novos aprendizados, ou para que a gente possa se restabelecer para as reencarnações futuras que a gente ainda precisa cumprir. E o que é colônia espiritual? Colônia espiritual é o lugar que a gente vai depois da morte do corpo físico, certo? E existem vários tipos de colônias espirituais, ok? Nós temos aquelas que são correcionais, ou seja, são aquelas em que o espírito precisa de um tempo para ele se corrigir de uma série de erros ou de enganos que ele tenha cometido no período que estava reencarnado aqui na Terra. Mas nós temos também as colônias espirituais que são de estudo e de desenvolvimento, tá? Que promovem os chamados cursos intermitentes, tá? Que são cursos em que a gente faz no plano espiritual para aprimoramento de uma nova, tipo assim, aprimoramento de conhecimento para que a gente possa reencarnar novamente. Por exemplo, se você desencarna e aí, numa próxima vida, digamos que você quer cumprir o papel, a profissão de professor. Lógico que você não pode vir para cá reencarnado como professor de qualquer jeito, tá? Então você precisa de um tempo de preparação, ou seja, você precisa fazer um curso intermissivo, tá? Não é nem intermitente, é intermissivo, para que você possa pegar toda a manha, né, adequada para que você possa ser um bom professor. Ok? A mesma coisa, digamos que você vai reencarnar e você quer vir, sei lá, como chefe de cozinha, um grande chefe de um restaurante e tal. Então, você precisa fazer cursos intermissivos para isso, tá? Para que você possa desenvolver essa vocação quando chegar aqui ao plano físico. A mesma coisa acontece em outras áreas. Se você quer ser um grande cientista, se você quer ser um astronauta, se você quer ser um piloto, então você precisa de cursos intermitentes para que você possa se aprimorar nessas áreas, tá? Para que quando você chegue aqui, seja mais fácil de você cumprir a sua programação espiritual, certo? Nós temos colônias espirituais que são voltadas para arte, para música, tá? Nós temos colônias também que são socorristas, ou seja, que elas pegam as pessoas, os espíritos que estão em uma situação complicada de desencarne, estão perambulando pelo umbral, e essas equipes socorristas resgatam e levam esses espíritos para as colônias que são socorristas, ou seja, de atendimento, tá, para esses espíritos. Nós temos também colônias que são responsáveis por pesquisa em relação ao autoconhecimento, tá? Nós temos aquelas que são científicas, certo? E nós temos também aquelas colônias que são dedicadas ao trabalho com os animais e com a natureza, tá? Então, vocês podem ver que existe afinidade para todos os tipos, tá? E a gente pode ir para essas colônias de acordo com a nossa vibração, de acordo com o momento em que a gente se encontra, tá? Para que a gente possa se afinizar com os propósitos dessas colônias, ok? Lá, os espíritos trabalham, ok? Essa história de que depois que você vai morrer, você vai descansar, isso é engano dentro do espiritismo. Muito pelo contrário, quando você desencarnar, você vai trabalhar triplicado. Por quê? Porque você precisa se preparar para uma nova existência, tá? Você precisa adquirir novos conhecimentos, você precisa desenvolver potencialidades. E para que você desenvolva potencialidades, você precisa fazer o quê? Ficar sentado de braços cruzados? É claro que não. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se aprimorar. É claro que lá o trabalho e o estudo não é tão cansativo como aqui na Terra, né? Nosso corpo físico aqui, ele está subordinado a determinadas leis, a determinadas energias que são mais densas, que são mais pesadas do que as energias que existem nas colônias, tá? Então, por isso que o trabalho lá nas colônias é bem mais tranquilo, é bem mais leve, tá? E a gente tem uma capacidade de resposta muito melhor, tá? Então, nós temos, os espíritos vão para essas colônias para se aprimorar. Muitos deles também têm a oportunidade de trabalhar
como médiums também, porque sim, no plano espiritual a gente também continua sendo médium, a gente também continua nessa tarefa de ser intérprete, tá bom? Dos espíritos mais superiores do que a gente. A gente também tem a oportunidade de trabalhar nos centros espíritas aqui da Terra, para a gente também desenvolver, ok? Nosso aprendizado. A gente tem a possibilidade também de mandar mensagens para os nossos parentes e entes queridos que continuam aqui encarnados, tá? E a gente tem uma gama de possibilidades para que a gente possa se desenvolver em nosso campo intelectual, em nosso campo moral e em campo espiritual, ok? E aí, muita gente conhece a mais famosa colônia espiritual aqui do Brasil, que inclusive foi tema de filme, que é a colônia Nosso Lar, né? E é uma colônia que, assim, ela é muito estudada nos centros espíritas, tá? Exatamente porque ela é um modelo de referência. Mas a gente sabe que não existem só elas, tá? Aqui no Brasil, atualmente, nós temos em torno de 58 a 60 colônias espirituais que são diversificadas no seu trabalho, ok? E que abrigam milhares de espíritos que estão em seu período de erraticidade. Nosso Lar é bem interessante porque, além de ser tipo, uma obra trazida por um grande médium como Chico Xavier, também nos trouxe muitas informações importantes a respeito de como é a vida espiritual. Porque é uma coisa que eu sei que você e que eu temos a maior curiosidade é de como é depois que a gente chega lá. Então, sim, a gente tem necessidade de alimentação, só que é uma alimentação que é feita com uma matéria mais sutil, tá? Mas também a gente sente necessidade de alimentação, a gente sente necessidade de beber, a gente sente necessidade de descansar, de dormir, de passear, de curtir, tá? E muitas colônias, elas promovem, tipo, diversos programas em que a gente possa se divertir, que a gente possa trabalhar, mas também que a gente possa ter o nosso lado humano preservado, porque acima de sermos espíritos, nós somos também seres humanos, e o fato da gente estar no plano espiritual não significa dizer que a gente vai mudar nossa conduta da noite para o dia. Então, muitas coisas que a gente gostava de fazer, ou que gosta de fazer aqui na Terra, a gente vai continuar assim, fazendo no plano espiritual. E as colônias são bem interessantes nesse aspecto, né? A gente pode ver que na obra de Nosso Lar, o André Luiz tem uma parte que ele tá lá ao redor de um lago, que ele escuta, né, um rapaz tocar piano, e ele tem momentos de divertimento, de lazer, tem um momento em que ele se alimenta, né? Tem um momento de trabalho também. Então, as colônias, elas têm uma vida material bem parecida aqui com a Terra, tá bom? A gente tem os propósitos parecidos, tá? No sentido de crescer, de evoluir e de nos melhorarmos, tá? E eu vou citar para vocês algumas colônias espirituais que nós temos. A primeira que eu cito aqui para vocês, que fica bem pertinho aqui do meu estado, né? Que no momento eu estou no Piauí, e que tem uma colônia bem pertinho no Maranhão, que é a chamada Rouxinol. Gente, eu estou rezando para pelo menos o meu mérito conseguir de eu chegar na Rouxinol, tá? Primeiro porque é uma colônia que fica pertinho aqui do Piauí. Não temos notícias até agora de que o Piauí tem uma colônia espiritual. E se tem, por favor, que a espiritualidade se manifeste e conte pra gente, tá bom? Mas até o momento, a gente sabe que a mais próxima aqui do Piauí é essa que está no Maranhão, que se chama Rouxinol, tá? Ela fica ao norte, ali por cima da região do município de Presidente Dutra, tá? Ao sul de Raimundo das Mangabeiras, tá? E ela atende a espíritos que passam por longos períodos de enfermidade ou que tiveram uma morte súbita com perda de sangue, tá? Então, cada colônia, ela se especializa, tá? Num tipo de encarnado, digamos assim, tá? Ela se especializa em um tipo de desencarnado, em um tipo de vibração, em um tipo de situação que envolve os encarnados ou recém-desencarnados, ok? Essa Rouxinol, por exemplo, ela é para quem teve mortes, né? Súbitas, ou para quem passa um longo tempo de enfermidade e que aí é assistido, quando desencarna, assistido pelos espíritos que estão lá, ok? Nós temos outra colônia, que é a Morada do Sol, que ela fica ao norte da Bahia. Olha aí que também dá para eu ir para lá. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aí? Ela fica no norte da Bahia, atravessando Sergipe, Aracaju, Maceió até Pernambuco. A gente vê que é uma colônia grande, né? Então, assim, as colônias, né? Onde é que ficam as colônias? Elas ficam no espaço dimensional da Terra, tá? É como elas ficam entre dimensões, ok? Não ficam na dimensão física,
tá? Mas elas ficam entre a dimensão astral e a dimensão espiritual, reverberando em uma dessas dimensões, ok? E essa colônia, a Morada do Sol, ela coordena trabalhos de socorro a espíritos com doenças tropicais, né? Que desencarnam por doenças tropicais. Nós temos também a Bom Retiro, tá? Que fica no Paraná e tem um formato de um losango. É interessante que as colônias também, elas também têm um formato, né? Em nosso lá, por exemplo, ela tem um formato de uma estrela. Tá? Então, essa colônia Bom Retiro, ela é voltada a espíritos que precisam de reequilíbrio, enfim, né? Acho que aí já dá pra gente, né? Porque quando a gente desencarnar, haja reequilíbrio na vida da gente, tá? Nós temos também a colônia Padre Chico, que é ali na região do Triângulo Mineiro, né? Ali em Uberlândia, e é conhecida porque nessa colônia, Padre Chico, existem muitas flores de margarida. Tá? E os médiuns e espíritos que frequentam, né, é uma das características que eles contam, tá? Que a colônia, ela é cercada por flores de margarida, né? Então, é uma colônia que tem um porte médio, tá? Lembrando que as colônias espirituais, elas podem ser pequenas, elas podem ser médios, médios, né? De tamanho médio, na verdade, ou elas podem ser grandes, né? Elas podem ser gigantes, ok? E essa colônia Padre Chico, ela é movimentada devido à quantidade de espíritos que ela abriga, tá? Então, assim, existe, né, essas quantidades de espíritos. Outra coisa, existem espíritos que são de outras dimensões, de dimensões mais superiores, que quando vêm a trabalho, a serviço aqui na Terra, elas ficam, né, hospedadas nessas colônias também. É bem interessante. E dá pra gente fazer intercâmbio entre uma colônia e outra. Olha aí que interessante, tá? No livro Cidade dos Espíritos, o Ângelo Inácio, através da psicografia do Robson Pinheiro, fala que existe esse intercâmbio entre as colônias espirituais, né? Que existem muitas pessoas que fazem cursos intermissivos nessas colônias, né? Que vão para aprender novas técnicas, que vão para desenvolver novas potencialidades. Nós temos também uma outra colônia chamada Violetas, tá? Que fica no Amazonas, e ela desenvolve técnicas de cura cardíaca, tá? E ela cuida também de espíritos que foram transplantados, né? Quando estavam aqui reencarnados. Então, isso é só um dos exemplos das várias colônias que nós temos aqui no Brasil, tá? Isso é basicamente essa primeira parte do vídeo que eu tenho para falar para vocês, porque sim, vai ter a parte 2. Até já!